Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 191. A música suave e sedutora flutuava no ar como uma brisa suave, embalando os sentidos. As luzes brilhavam nos lábios vermelhos da geisha, enquanto o biombo atrás delas, pintado com arte ukiyo-e, emoldurava uma cena de desejo e indulgência. De repente, a música parou. Bang, bang, bang. Os dançarinos no palco desabaram um após o outro. Os olhos de Zephyr se aguçaram instantaneamente. Borsalino deu um sorriso irônico. Por que parou? Sengoku piscou e abriu os olhos grogues, sentindo o cheiro forte de álcool em seu hálito enquanto resmungava de irritação. Dentro da luxuosa sala privada, além dos três, todas as dançarinas e geishas caíram no chão, inconscientes. Zephyr estalou irritado. Acordar. Assim que ele falou, a porta do quarto se abriu lentamente, e uma figura de terno branco entrou. O homem usava uma máscara preta que escondia completamente seu rosto. Ele se apoiou levemente em uma bengala ornamentada e curvou-se graciosamente para o trio, sorrindo educadamente. Prezados senhores da marinha, isto é para vocês. Quem é você? Zephyr estreitou os olhos, sua voz áspera e cautelosa. O homem deu de ombros, ainda sorrindo. Sou um ninguém. Mas dentro deste envelope está a informação que você procura. Ele tirou um envelope de dentro do casaco e o entregou a Zephyr com as duas mãos. Alguém do submundo, hein? Para ter descoberto quem somos tão rápido? Esse pensamento passou pela mente de Zephyr enquanto ele cautelosamente aceitou o envelope e começou a abri-lo. Uma folha de papel? Ele olhou para o papel amassado lá dentro, confuso. Estava completamente em branco, sem palavras, sem anotações. Esse é um Vivre Card. Sengoku disse, agora totalmente alerta com um tom pesado. Vivre Card. Zephyr piscou, então estendeu a mão e colocou o pedaço de papel na palma da mão. O que aconteceu a seguir foi estranho. No quarto silencioso e sem vento, o papel amassado começou a tremer levemente na mão de Zephyr e a se mover em uma direção específica. Era um Vivre Card, sem dúvida. De quem é esse Vivre Card? Sengoku fixou seu olhar no homem mascarado, um brilho intenso brilhando por trás de seus óculos de aro preto. O homem balançou a cabeça. Desculpe, almirante Sengoku. Não sei. Mas o que posso dizer é que a pessoa a quem pertence este Vivre Card entrou na base de operações dos Piratas das Feras. Quanto a confiar ou não nessas informações, isso é você quem decide. Com isso ele se virou e começou a sair, com a bengala batendo suavemente no chão. Borsalino observou a figura do homem se afastando, com um leve sorriso nos lábios enquanto levantava a ponta de um dedo brilhante, enquanto uma luz dourada começava a se formar. Não, ele é apenas um mensageiro. Sengoku estendeu a mão e o deteve, balançando a cabeça. Sengoku, podemos confiar nisso? Zephyr franziu a testa, olhando fixamente para a carta viva e se contraindo em sua palma. Sengoku parou por alguns segundos e então expirou lentamente. A direção corresponde a Wano, e se bem me lembro. Ele murmurou. Aquele pirralho do Darien tem ligações com o submundo, não tem? Então você está dizendo que a outra metade do Vivre Card já está nas mãos do almirante Sengoku e dos outros? Na prisão úmida e mal cheirosa, Darien guardou o Vivre Card e disse friamente ao Senhor. Deve ser esse o caso, Darien-sama. O senhor assentiu. Além disso, no caminho para cá, obtive algumas informações sobre os Piratas das Feras. Ele fez uma pausa, relembrando os detalhes. Por razões desconhecidas, Kaido e King deixaram a ilha. No momento em que essas palavras foram ditas, os olhos de Darien e Bullet brilharam. Kaido e King se foram? O que significa que, neste exato momento, o único combatente de alto nível na ilha é aquele cara gordo de suspensórios, Queen da Peste. Ao se darem conta disso, os dois trocaram um olhar. O fogo queimando nos olhos um do outro era inconfundível. Uma oportunidade. Nos últimos dias, além de manter um treinamento intenso e disciplinado, eles estavam pensando seriamente em planos de fuga. As defesas da prisão, embora rígidas, não incluíam lutadores de primeira linha, mas a fuga foi apenas o primeiro obstáculo. O verdadeiro perigo veio depois. Com sua força atual, eles não tinham chance contra o monstro que é Kaido, especialmente com King e Queen ao seu lado. Mas se fosse só Queen sozinho, eles conseguiriam. A chave da manilha da Pedra do Mar. Darien disse de repente, com os olhos fixos nas algemas em volta dos seus pulsos. Bullet assentiu em concordância. Sim, se quisermos escapar, o primeiro passo é pegar a chave. Sem os efeitos da Pedra do Mar pesando sobre eles, os dois juntos poderiam facilmente destruir as defesas da ilha, especialmente se Queen fosse a única que restasse. Vendo a mudança em suas expressões, o Senhor perguntou ansiosamente. Mas Darien-sama, não seria mais seguro esperar por reforços do quartel-general da Marinha? Não, não há como saber quando Kaido poderá voltar. Darien balançou a cabeça. Quanto mais esperarmos, maior será o risco. Se Kaido mudasse de ideia de repente e decidisse matar os dois, eles ficariam sem opções. Os fuzileiros navais eram apenas uma contingência. Exatamente. Eu digo que devemos agir agora, acrescentou Bullet, um pouco ansioso demais. Darien olhou para ele, divertido. Esse cara provavelmente está pensando que se os fuzileiros navais realmente aparecerem, ele não terá chance de escapar. Ele ainda pode ter uma chance contra Kaido. Mas contra Garp, Sengoku e Zephyr, até Barba Branca estaria em apuros diante dessa escalação. Eu entendo. O senhor respirou fundo. Darien-sama, dê a ordem. O que devo fazer? Já mapeei a distribuição das tropas na ilha. O laboratório de Queen fica a noroeste da prisão, cercado por uma enorme fábrica de armas. Fica a cerca de 1 minuto de caminhada daqui. Bullet olhou para Darien, seu tom era sério. A chave para os grilhões da Pedra do Mar está com o próprio Queen. Ele a carrega consigo o tempo todo. Darien ficou em silêncio, sua mente mudando de assunto. Um laboratório. Uma fábrica de armas. Fornos, chaminés. A prisão.
a chave de manilha pedra do mar. Enquanto ele esfregava a têmpora pensativo, tanto Senhor quanto Bullet permaneceram em silêncio, sem ousar interromper. O Senhor tinha ouvido muito sobre a genialidade de Darren. Quanto ao Bullet, bem, planejamento não era exatamente seu ponto forte. Eu tenho um plano, mais ou menos. Um momento depois, Darren olhou para cima e encontrou os olhos do Senhor. Mas, Senhor, esse plano depende de você. Vai ser perigoso. O Senhor sorriu. Deixe comigo. Capítulo 192. Hehehe, parece que vocês dois ainda estão em boa forma. Então, você ainda está resistindo? Na prisão úmida e fedorenta, Queen da Peste estava em sua rotina habitual, atormentando os dois prisioneiros. Ele olhou para Darren e Bullet, que estavam caídos no chão, ofegando como feras selvagens, e soltou uma risada presunçosa e distorcida. Se você simplesmente se submetesse, tudo isso acabaria. Claro, eu preferiria que não fizesse isso. Não é todo dia que consigo cobaias tão perfeitas. Queen deu uma tragada no charuto com satisfação, soltando várias camadas de fumaça enquanto olhava casualmente para o monitor de sinais vitais ao seu lado. É só isso que você tem? Darren rosnou com a respiração entrecortada, forçando um sorriso apesar da dor. A agonia lancinante dificultava a respiração. Sua pele avermelhada e ardente estava coberta de veias salientes, que se contraíam a cada batida violenta do coração. Tic, você continua falando besteira, né? Queen apertou os olhos, nada impressionado. Quando eu terminar de montar meu novo equipamento de laboratório, terei vírus com uma pureza ainda maior. Até lá, você nem vai poder implorar por misericórdia. Desgraçado. Com os olhos vermelhos e uma fúria ardente, Darren se forçou a ficar de pé e deu um soco no rosto gordo e presunçoso de Queen. Queen segurou seu braço sem esforço e zombou. Pedra do Mar te deixou fraco, né? Aquele soco foi patético. Ele deu um soco na barriga de Darren. O corpo de Darren se dobrou instantaneamente como um camarão cozido, e o sangue jorrou de sua boca em um jato. O sangue respingou no rosto e no macacão de Queen, manchando-os de um vermelho vivo. Queen, seu merdinha, você ousa jogar sangue na minha cara. Queen congelou por um segundo antes de explodir de raiva. Ele estava prestes a arregaçar as mangas e dar-lhes uma boa surra, quando notou os dois caídos no chão, moles e quase inconscientes, como cães meio mortos. Tic, eu cuido de você depois que eu limpar essa bagunça. O homem gordo de suspensórios rosnou batendo a porta da cela e saindo furioso. O silêncio retornou à prisão. Um minuto depois, Darren e Bullet lentamente se levantaram do chão imundo e fedorento. Você, cara, se não fosse fuzileiro naval, poderia ganhar muito dinheiro como ator. Bullet, pálido e sem fôlego, lançou um olhar de soslaio para o fuzileiro naval de cabelos escuros e murmurou com um traço de admiração. Mesmo com seu físico e resistência melhorados, os vírus daquele gordo desgraçado ainda o fazem passar por um inferno. Cada injeção era uma nova rodada de tormento, implacável e tão agonizante quanto a anterior. Darren limpou o sangue do canto da boca e sorriu. Quem disse que uma boa atuação desqualifica você de ser um fuzileiro naval? Ele ofegou levemente, ergueu uma sobrancelha e acrescentou em tom de provocação. Há muitos fuzileiros navais melhores em fingir do que eu. Bullet zombou. Aquele gordo desgraçado vai ser completamente enganado por você. Seu desgraçado. A lembrança do golpe desonesto que lhe custou um braço durante a luta passou pela sua mente. Seu maxilar se apertou. Você tem uma mente distorcida. Obrigado. Droga. Isso não foi um elogio. Bullet rosnou, sua voz aumentando de frustração. Você realmente sabe como irritar as pessoas. Darren riu baixinho e recostou-se na parede úmida. Ele inclinou a cabeça para cima, com um olhar distante. Bullet, vamos fugir em breve. Quando sairmos, você já pensou no que vai fazer? A luz amarela e quente de uma lamparina a óleo fraca projetava sombras bruxuleantes na parede, delineando o perfil do jovem fuzileiro naval. Bullet lançou um olhar perplexo em Darren. A irritação desapareceu de seu rosto. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, depois sorriu lentamente mostrando os dentes. Ser o mais forte. Não é exatamente uma meta fácil. Darren disse, divertido. Bullet bufou. Você não entenderia. Você tem um caminho reto, subir na hierarquia e se tornar um almirante. Só não vá amolecer, Darren. Porque se nos encontrarmos de novo e você perder o controle, eu vou arrancar sua cabeça. Darren estreitou os olhos e riu. O mesmo para você. Nesse momento, uma voz baixa veio da parede entre eles. Darren-sama. Ondulações se espalharam pela pedra em ruínas enquanto a figura do Senhor emergia da superfície semelhante à água. Os preparativos estão completos. Como vão as coisas do seu lado? Darren respondeu calmamente. Tudo está indo conforme o planejado. O Senhor assentiu. Então eu vou agir. Espere. Quando o Senhor estava prestes a se dissolver novamente na parede, Darren gritou de repente. O Senhor virou-se pacientemente. Você tem alguma outra ordem, Darren-sama? Darren balançou a cabeça e perguntou. Tem um cigarro? O Senhor piscou, depois remexeu no terno antes de tirar um maço amassado. Abriu. Só resta um. Ele entregou o cigarro e o isqueiro para Darren. Chega. Darren pegou o último cigarro e o colocou delicadamente na boca do Senhor. O Senhor congelou sem saber como responder. Clique. Darren acendeu o cigarro. Então, ele guardou a mochila e o isqueiro de volta na jaqueta do Senhor e deu um passo para trás. Sou fuzileiro naval. Então farei isso do jeito fuzileiro naval. Ele sorriu e então levantou a mão. Uma saudação nítida e precisa. As algemas de pedra do mar em seus pulsos tilintavam alto com o movimento. Os olhos do Senhor se arregalaram. Seus lábios se abriram ligeiramente, o cigarro ainda grudado no lábio inferior. Vá lá. Quando sairmos daqui, vamos fumar um cigarro juntos. Darren abaixou o braço e sorriu. O Senhor finalmente voltou a si. Ele deu uma tragada profunda, assentiu com firmeza e então mergulhou de cabeça na parede de água ondulante.
Sim, Darin-sama. No continente da Ilha Brown, noroeste da prisão. Dentro de uma instalação de 10 metros de altura, cada sala estava abarrotada de equipamentos experimentais. Esses pirralhos malditos sujaram todas as minhas roupas. Quinn praguejou enquanto ele invadia seus aposentos, lutando para tirar seu corpo enorme do macacão apertado. Ele se enrolou em uma toalha e ligou a água quente do banheiro. Ele foi até seu guarda-roupa e o abriu. Lá dentro havia fileiras de macacões idênticos e impecáveis. Quinn tirou uma cantarolando enquanto a pendurava. Após uma pausa, ele enfiou a mão nas chaves encharcadas de sangue que acabará de remover e tirou um molho de chaves, pendurando-as no mesmo gancho. Ainda cantarolando, ele entrou no chuveiro. O som de água corrente ecoou enquanto o vapor rapidamente embaçava a porta de vidro. Lá dentro, a silhueta borrada e trêmula do homem enorme podia ser vista dançando e cantando para si mesmo. Capítulo 193. Dentro do chuveiro barulhento, uma música animada e cheia de energia de repente ecoou pelo ambiente cheio de vapor. Atrás da porta de vidro embaçada, a silhueta redonda de Quinn balançava ao ritmo com um entusiasmo surpreendente. Ele agarrou o chuveiro como se fosse um microfone e começou a cantar com uma voz profunda e dramática. Zelo, 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 zelo. Se eu perdesse peso, eu seria muito mais popular. Mas eu sou do tipo que não emagrece de propósito, droga. Por mais redondo que eu pareça, é só músculo por baixo. Sua sombra trêmula agitava os braços freneticamente enquanto a música aumentava de excitação. Eu sou do tipo que canta e dança, droga. Você está sentindo isso. Mas assim como Quinn estava imerso em sua própria performance musical, bum, uma explosão estrondosa irrompeu à distância. Todo o laboratório tremeu violentamente, e a onda de choque estilhaçou as janelas de vidro. Que diabos! Assustado, Quinn abriu a porta de vidro e colocou a cabeça pingando para fora. Um membro da tripulação dos Piratas das Feras, usando um capacete com chifres, entrou correndo em pânico e tremendo. Quinn-sama, a fornalha do arsenal número 3 na área acabou de explodir. O que? Os olhos de Quinn se arregalaram. Ele puxou uma toalha do cabide para enrolá-la na parte inferior do corpo e caminhou gingando até a janela quebrada, seu corpo enorme balançando a cada passo. O que ele viu lá fora o fez ficar de queixo caído. Um dos arsenais distantes estava envolto em chamas. Um inferno imponente se alastrava em direção ao céu, lançando uma espessa fumaça negra em espiral, formando uma enorme nuvem em forma de cogumelo. As colossais chaminés, com dezenas de metros de altura, tombavam e ruíam sob a força da explosão. A área ao redor da instalação era puro caos. Por toda parte, membros dos Piratas das Feras e trabalhadores haviam se transformado em tochas humanas, gemendo em agonia enquanto se debatiam e queimavam. O que diabos aconteceu? Seus idiotas! Quinn agarrou o pirata em pânico pelo colarinho com os olhos vermelhos e rangendo os dentes. Por que essa merda sempre acontece quando estou por perto? Se Kaido-sama voltar a isso, ele vai me matar. O tripulante tremeu, com o rosto pálido. Eu não sei, alguém jogou explosivos em uma das fornalhas. As pessoas já estão tentando apagar o fogo. Merda. Quinn viu reforços correndo em direção ao incêndio de todas as direções, em carruagens movidas por bestas que levantavam nuvens de poeira. Ele cerrou o maxilar. Eu tenho que ir. Havia apenas 8 arsenais no total na base, divididos entre as áreas A, B e C. Eles eram o principal pilar econômico dos Piratas das Feras, o legado arduamente conquistado por Kaido. Se o fogo se espalhasse para os outros arsenais, Quinn tinha certeza de que ele perderia a cabeça literalmente. Sem tempo para pensar, ele pegou um macacão e tentou vesti-lo ali mesmo. Mas ele era muito redondo. Depois de 1 minuto de luta frenética, ele ainda não conseguia entrar. Seu rosto ficou vermelho de pânico e frustração. Seu idiota! O que você está fazendo aí parado? Vem aqui e me ajuda. Quinn retrucou bruscamente ao subordinado que o encarava inexpressivamente. Esse sim, Quinn-sama. O pirata correu e, suando muito, finalmente conseguiu vestir Quinn em seu macacão. Mexa-se. Quinn puxou as correias para o lugar, acendeu um charuto às pressas e saiu correndo do laboratório sem dizer mais nada. Se isso desencadear uma reação em cadeia e se espalhar para os outros arsenais, estou ferrado. Ele xingava enquanto corria. O pirata estremeceu e correu para alcançá-lo. Com alguém tão mesquinho e implacável como Quinn, se as coisas dessem errado, nenhum de seus subordinados sairia ileso. Estrondo. Uma rajada de vapor saiu da carruagem de guerra movida a besta enquanto o motor rugia, acelerando até a potência máxima. Ele avançou pelo chão como uma fera desenfreada, levantando grossas nuvens de poeira e deixando marcas profundas de pneus enquanto avançava em direção ao local da explosão. Dentro do laboratório, o chuveiro continuava a jorrar água quente. Um vapor denso encheu a sala. De repente, ondulações brilharam na parede. O senhor emergiu dela ofegante com o rosto pálido. Ele olhou na direção em que Quinn havia desaparecido, onde enormes pilares de fogo disparavam para o céu, irrompendo do local da detonação como fogos de artifício. O plano de Darin-sama funcionou. O senhor acalmou a respiração. Havia explosivos por toda parte naquela ilha. Afinal, esta era a base principal dos Piratas das Feras e um dos maiores centros de armas do submundo. Como alguém que nasceu em uma família da máfia, Senor só precisou fazer algumas modificações sutis nos explosivos para criar uma detonação temporizada. Nivelar um edifício inteiro exigia uma quantidade significativa de poder de fogo. Mas para explodir uma fornalha em uma armaria, bastou uma única faísca. E com uma grande explosão, o Quinn estava garantido que correria para o local. O que significava? O olhar do Senhor pousou rapidamente em um molho de chaves pendurado no gancho da parede. A chave para as algemas da Pedra do Mar. Esse era o alvo.
Darren-sama estava certo. Um cientista como Quinn jamais toleraria ter sangue em seu corpo. Ele com certeza tiraria a chave enquanto tomava banho. E assim que a explosão acontecesse, ele chamaria toda a atenção. Há uma boa chance de ele esquecer completamente as chaves e correr direto para o local. E com seu foco dividido daquele jeito, nem mesmo seu aqui de observação me notou entrando furtivamente. Senor murmurou sua admiração pelo fuzileiro naval aumentando mais uma vez. Ele agarrou o chaveiro com uma mão. Tudo bem, é isso. A corrida final de vida ou morte. Com um brilho intenso nos olhos, Senor mergulhou de cabeça no chão liquefeito e começou a nadar em direção à prisão a toda velocidade. Se ele estivesse correndo em terra firme, levaria cerca de 1 minuto para chegar à prisão a partir do laboratório. Mas usando o poder da Sui Sui no Mi, sua velocidade de natação ficou um pouco mais lenta. 2 minutos. O senhor cerrou os dentes. Ele precisava entregar a chave da algema para Darren antes que aquele Quinn bastardo e enorme percebesse o que tinha acontecido. Capítulo 194. Prisão. Um estrondo estrondoso ecoou pelo ar, e a chama da lamparina a óleo na parede subitamente tremulou violentamente. Poeira e detritos choveram das paredes, como se toda a prisão estivesse tremendo. Está começando. Bullet, que estava encostado na parede com os olhos fechados, abriu-os de repente. Um sorriso torto e ansioso surgiu em seu rosto. Seus olhos brilhavam levemente vermelhos, como uma fera despertando na escuridão. Parece que você conseguiu. Ele olhou para Darren. Darren também abriu os olhos lentamente, um brilho frio brilhando em suas profundezas. Ainda não, mas é hora de ir. Enquanto falava, ele se levantou, esticando os membros e articulações com uma série de estalos altos, como feijões estourando em uma panela quente. Mexer-se. Não estávamos esperando aquele cara voltar com a chave? Bullet foi pego de surpresa e perguntou, franzindo a testa. Esse não é o plano. Darren olhou fixamente para as grades enferrujadas da prisão à sua frente e disse calmamente, vamos encontrá-lo no meio do caminho. Ele se virou para Bullet com um leve sorriso. Você está dentro? Bullet zombou. Com quem diabos você pensa que está falando? Com isso, ambos se aproximaram das barras, ombro a ombro, estendendo os braços ao mesmo tempo. Eles puxaram com força bruta. Ambos soltaram rugidos bestiais, olhos injetados de sangue repletos de uma intensidade selvagem. Seus músculos incharam enormemente, as veias saltando como centopeias se contorcendo. Bang! Bang! Rachaduras formavam teias de aranha no chão abaixo deles, incapazes de suportar a força que liberavam. Abra caramba! Bullet rugiu. Darren rugiu ao lado dele com os olhos brilhando. Clang, clang. Se alguém estivesse observando, teria testemunhado uma visão arrepiante. 2 usuários de Akuma no Mi, algemados com pedra do mar, rasgando barras de metal sólido com as próprias mãos e deformando-as. Sem a supressão de Kairoseki, a força de Darren e Bullet não apenas dobraria as barras, como também atravessaria as paredes da montanha. Mas mesmo agora, enfraquecidos como estavam, seus corpos haviam se fortalecido. E depois de semanas construindo resistência aos efeitos da pedra do mar, seu poder combinado foi suficiente para esmagar as defesas da prisão. Eles não fizeram isso antes simplesmente porque não havia sentido. Enquanto as algemas da pedra do mar permanecessem, mesmo que escapassem da cela, Quinn os alcançaria em um piscar de olhos. Teria sido um risco inútil. Pior ainda, uma fuga fracassada teria alertado os piratas das feras, aumentando a vigilância e reforçando as células. Mas agora, não havia necessidade de esperar mais. Rachadura! Rachadura! As barras se torceram violentamente, abrindo um buraco largo o suficiente para uma pessoa passar. E então, bang! Ao ouvir o barulho, membros dos piratas das feras invadiram as portas da prisão e entraram. Mas quando eles entraram, o que viram os congelou no lugar. 2 pares de olhos vermelhos brilhantes encarando-os na escuridão. Os prisioneiros já estavam agachados, passando pela abertura nas grades, sorrindo com intenção assassina. Os piratas empalideceram num instante. Eles escaparam. A gaiola, eles a destruíram. Como isso é possível? Antes que pudessem reagir, Darren e Bullet explodiram no grupo como tigres soltos de uma jaula. Na prisão escura e bruxuleante, a luz das velas dançava descontroladamente enquanto o sangue espirrava no ar. Rugidos e gritos ecoavam juntos, membros voando, sombras se contorcendo em uma tempestade sangrenta de violência. Em menos de 10 segundos, o silêncio caiu. A luz do fogo morreu. Apenas o som de sangue pingando ecoava no silêncio escuro como breu, onde 2 olhos assassinos ainda brilhavam. Aconteceu alguma coisa. No portão principal da prisão, Snoke, usando um capacete com chifres, e permaneceu tenso, segurando seu machado de batalha com força enquanto os lamentos angustiados vindos do interior da prisão ecoavam em sua direção. Aos 25 anos, Sono não era nenhum fracote, ele já havia se tornado um dos Shinushi dos piratas das feras. Bem, tecnicamente restavam apenas 3 Shinushi por enquanto. 2 já haviam corrido para o arsenal para lidar com o fogo, deixando o mais fraco dos 3 para trás. Ainda assim, ele acreditava firmemente que um dia se tornaria um verdadeiro All-Star, assim como a Queen-sama. Você consegue, Snoke, você consegue. Mesmo que aqueles 2 realmente tenham escapado, depois de ficarem presos por tanto tempo e torturados pelos vírus de Queen-sama. Seus corpos devem estar completamente desgastados. Quão fortes eles poderiam ser agora? Esta é a sua chance, Snoke. Impeça a fuga deles e quando o caos se acalmar, você ganhará a recompensa de Kaido-sama. Talvez até uma vaga como All-Star. Snoke continuou murmurando para si mesmo, tentando abafar os gritos que ainda ecoavam lá de baixo. Em dado momento, um suor frio se formou em sua testa. Então, de repente, tudo ficou em silêncio. Os gritos pararam. Engolindo em seco, Snoke olhou fixamente para o portão à sua frente. Suas mãos tremiam levemente ao redor do machado. Bum! O portão de aço foi arrombado com um chute e lançado longe.
Uma mão encharcada de sangue surgiu da escuridão, agarrando o batente da porta. As algemas de pedra do mar tilintantes no pulso pingavam sangue espesso. Algemas de pedra do mar. As pupilas de Snoke se estreitaram. Então, um sorriso irônico se espalhou por seu rosto pálido. Ha 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 ha. Você ainda está usando algemas de pedra do mar. Como diabos você vai me derrotar? Ele não hesitou por um segundo. Avançou com o machado erguido. Ele sabia em primeira mão o quão devastadora a supressão da pedra do mar era para os usuários de Akuma no Mi. Ele mesmo já havia sentido isso uma vez. Eu posso vencer. Desta vez, finalmente farei um nome para mim. Com os olhos ardendo de ambição, seu corpo subitamente desenvolveu uma densa camada de escamas cinzentas. Num piscar de olhos, ele se transformou em um imponente lagarto bípede, uma forma de lagarto do tipo Zoan. Sua longa língua se movia descontroladamente enquanto ele atacava a figura que emergia da passagem escura, brandindo seu machado com força total. Muito lento. Uma voz fria soou. Clang. O machado errou o alvo e atingiu o batente da porta, abrindo um corte enorme. Ele desviou. Sem chance. Entulhos voaram enquanto Snoke soltava um rugido furioso, tentando lançar um contra-ataque desesperado. Mas a mão manchada de sangue de repente se estendeu em sua direção. Agarrou a cabeça do lagarto. Ao toque das algemas de pedra do mar, Snoke soltou um grito fraco, revertendo instantaneamente de sua forma híbrida para humana. Então, aquela mão, cheia de poder bruto, empurrou seu rugido de volta para sua garganta e bateu sua cabeça na parede. Bum! Pedras quebradas, sangue espalhado. A mão que segurava a cabeça de Snoke arrastou-se para baixo na parede, abrindo um longo e sangrento sulco. Com um baque surdo, Snoke, o mais fraco dos Shinushi, desabou no chão com o rosto destroçado. Morto, sem sombra de dúvida. Só então um rosto jovem, selvagem e desenfreado emergiu das sombras da passagem. Se não estiverem no caminho, as algemas de pedra do mar são armas muito boas contra usuários de Akuma no Mi. Darren disse calmamente, olhando para as algemas encharcadas de sangue. Todo seu corpo estava encharcado de sangue. Era impossível dizer se era dele ou de outra pessoa. Bullet saiu atrás dele, igualmente encharcado de sangue. Ele olhou para o cadáver brutalmente desfigurado e riu friamente. Brutal pra caramba. Não é muito estilo fuzileiro naval da sua parte. Tem certeza de que não quer largar tudo isso e vir ser um pirata livre comigo, Darren? Darren não disse nada, apenas limpou o sangue das mãos. Banhado pela luz do sol escaldante, o arsenal distante queimava com chamas imponentes enquanto desabava. Uma espessa fumaça preta encheu o céu. Ele inclinou a cabeça para trás e sorriu. A luz do sol há muito perdida. Capítulo 195. Matar. Eles estão fugindo. Droga. Derrubem eles. Eles ainda estão usando algemas de pedra do mar. O poder deles foi enfraquecido. Peguem eles. Rugidos furiosos e de malícia irrompiam de todas as direções como uma maré crescente. Membros dos Piratas das Feras, vendo Darren e Bullet escaparem da prisão, atacaram de todos os lados com armas em punho, gritando enquanto os cercavam. Eram tantos que poeira era levantada da terra marrom, formando nuvens espessas que faziam a cena vista de longe parecer uma maré agitada e imparável. Em segundos, os piratas se aproximaram, formando um enorme cerco que cortou todas as rotas de fuga possíveis para Darren e Bullet. Nunca pensei que um dia me juntaria a um fuzileiro naval. Bullet estalou os nós dos dedos, sua aura se elevando cada vez mais. Um brilho escarlate assassino ardia em seus olhos, e seus cabelos dourados e desgrenhados chicoteavam descontroladamente ao vento forte. Darren assumiu uma postura de ataque. As algemas de pedra do mar tilintaram ruidosamente enquanto ele soltava uma risada fria e desafiadora. Só não me atrase. Com os piratas se aproximando como uma enchente, os dois ficaram costas com costas, sorrisos selvagens brilhando em seus olhos, arrogantes e descontrolados. 1 segundo. 2 segundos. Enquanto os piratas avançavam, erguendo Kanab e outras armas bem alto, sorrindo ferozmente antes de atacarem. Vamos! Seus olhares se aguçaram e com um rugido simultâneo, eles entraram em ação. Darren deslizou para o lado em um rápido passo lateral, evitando por pouco uma espada enorme que caía de cima. Enquanto o rosto do pirata atacante se contorcia de medo, Darren atacou com uma das mãos. A corrente de suas algemas de pedra do mar chicoteou para frente com um chocalho metálico, envolvendo o pescoço do pirata. Darren soltou uma risada selvagem. Bestas, hein? Deixa eu te mostrar como é uma fera de verdade. Ele puxou com força com as duas mãos. A corrente estalou com uma força assustadora, e o rosto do pirata ficou mortalmente pálido. Corte! A cabeça do pirata voou para o ar, e sangue escaldante jorrou de seu pescoço como uma fonte, encharcando o fuzileiro naval de cabelos negros de vermelho. Naquele momento, várias armas de todos os formatos e tamanhos caíram sobre Darren. Clang, 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 em vez do som de lâminas afundando na carne, o que se ouviu foi um inconfundível choque de metal. Os piratas congelaram, com os olhos arregalados de descrença diante da visão diante deles. O martelo atingiu a cabeça de Darren, mas tudo que conseguiu foi incliná-la levemente. As lâminas que atingiram suas costas estalaram com um estrondo alto, e seus fragmentos voaram pelo ar. 2 Kanab presos em seu pescoço nem se moveram. Monstro! Esse é o Homem de Aço. Exatamente o mesmo físico do Kaido-sama. Como isso é possível? Os piratas ficaram paralisados de terror, com o desespero brilhando em seus olhos. Naquele momento, Darren sorriu de repente. Acabou? Então é a minha vez. Assim que as palavras saíram de sua boca, ele investiu de cabeça contra o grupo de piratas atordoados e em pânico. Cotoveladas, estrangulamentos, joelhadas, socos, chutes rasteiros, golpes na garganta. As mais refinadas habilidades de combate corpo a corpo nos mares, fundindo técnicas ortodoxas da marinha com artes brutais de matar no campo de batalha, irromperam com um poder aterrorizante.
Ataque! 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 Darren não se preocupou em se defender ou se esquivar. Os ataques dos piratas o atingiram, mas nenhum teve efeito. Nada conseguiu detê-lo. As balas ricocheteavam em seu corpo como pedrinhas. Alguns piratas das feras até sacaram um lançador de granadas portátil e o atingiram diretamente, mas isso só o fez cambalear um pouco. Momentos depois, ele irrompeu em meio à fumaça e às chamas como um demônio. Em contraste, os ataques de Darren eram simples e limpos, mas nenhum pirata conseguiu resistir a uma única troca de golpes contra ele. Um golpe esmagou seus corações, rasgou seus membros ou torceu suas cabeças. Por onde o fuzileiro naval de cabelos negros passava, era uma chuva de sangue e um rastro de cadáveres. Os piratas próximos, correndo para reforçar o cerco, ficaram visivelmente abalados. Ei, 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 vocês estão só fazendo cócegas nele ou o quê? Bullet murmurou com um toque de aborrecimento enquanto observava. Enquanto falava, ele desviou de um machado de batalha que veio da esquerda, agarrou a cabeça de um pirata com uma das mãos e a jogou no chão. Bum! A terra se abriu, espalhando detritos por todo lugar. Comparado ao ataque imprudente e sem defesa de Darren, Bullet lutou com mais controle. Embora ele também tivesse treinado seu corpo a níveis sobre-humanos, sua resistência bruta não era nem de longe tão monstruosa quanto a de Darren. E a falta de um braço nesse tipo de combate corpo a corpo não era uma desvantagem pequena. Mesmo assim, seu ataque foi brutal. Ele avançou pela multidão com velocidade mortal, fazendo os piratas voarem para a esquerda e para a direita, com os membros se debatendo e o sangue espirrando. Sem explosões exageradas de aqui, nenhum poder capaz de dividir a terra ou esmagar montanhas. Apenas puro massacre corpo a corpo. Cada parte do seu corpo se tornou uma arma letal, impulsionada pelo instinto humano de matar levado ao seu limite. Naquele momento, Darren e Bullet estavam encharcados de sangue, rindo loucamente enquanto lutavam. Como se somente esse tipo de loucura pudesse lembrá-los. Eles estavam realmente vivos. Longe da prisão. Mais rápido. Mais rápido. Senor, submerso no subsolo, tinha os olhos vermelhos enquanto se impulsionava freneticamente para frente pela terra, abrindo um longo caminho em seu rastro. Para evitar perdê-la no meio da operação, ele não escondeu a chave da algema de pedra do mar no bolso. Em vez disso, apertou-a com força entre os dentes. Ele não escolheu mergulhar fundo. Isso teria aumentado sua furtividade, claro, mas quanto mais fundo ele fosse no subsolo, maior a pressão e menor sua velocidade. Seu corpo não duraria. Mais rápido. A prisão perto da encosta da montanha já estava à vista. O Senhor mal conseguia distinguir duas figuras solitárias cercadas por um mar de piratas. Darren-sama e Bullet. Eles se libertaram. Ele congelou por um segundo, depois cerrou os dentes. Vendo que ninguém havia bloqueado seu caminho ao longo da rota, e que a prisão estava repleta de piratas das feras, ele entendeu imediatamente. Darren-sama estava arriscando a vida para ganhar tempo para ele. Mas naquele momento, seu maldito ladrão, você ousa roubar minha chave. Um rugido furioso explodiu atrás dele. O volume intenso o atingiu como uma onda de choque, avançando em uma maré sufocante. Você está morto. Estrondo. Passos pesados ecoaram atrás, aproximando-se a uma velocidade assustadora. O Senhor instintivamente se virou para olhar, e o que viu fez seu sangue gelar. Suas pupilas se reduziram a pontinhos minúsculos. Uma figura enorme de macacão preto e branco avançava em sua direção, rugindo como uma fera. Cada pisada rachava o chão, levantando nuvens de poeira. Ele avançava como uma máquina de guerra imparável. Rio no tipo Zoa antigo modelo, Brachiosaurus. Piratas das Feras All-Star, Queen da Peste, ele está atualizado. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 196. Bom. Membros grossos semelhantes a pilares golpeavam a terra freneticamente, levantando nuvens de cascalho e poeira. O enorme Brachiosaurus, mascando um charuto, tinha olhos injetados de sangue e vapor branco saindo das narinas. A pesada armadura em seus braços brilhava sob o sol ofuscante. Fileiras de metralhadoras estendiam-se de seus ombros mecânicos, ajustando constantemente a mira, mirando no pequeno rato que corria rapidamente pelo chão. Queen ficou furioso. Ele nunca ficou tão furioso em toda a sua vida. Aquele rato maldito teve a audácia de explodir a fornalha do arsenal e entrar sorrateiramente em seu laboratório para roubar a chave das algemas da Pedra do Mar. Isso significa que ele viu todo o meu lindo corpo, o de Queen-sama. Você está morta. Ninguém pode te salvar. Eu, Queen, garanto. O Brachiosaurus rugiu de raiva enquanto as metralhadoras em seus ombros mecânicos explodiam em uma explosão de fogo. Bang, 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 bang. Uma tempestade torrencial de balas rugiu pelo ar, perseguindo o Senhor, salpicando o chão com crateras enquanto areia e sujeira voavam para todos os lados. Sentindo a intenção assassina se aproximando atrás dele, Senhor sentiu um arrepio percorrer sua espinha e imediatamente mergulhou de cabeça no chão. Uma chuva de areia explodiu no ar. Para onde você acha que pode correr, ratinho? Queen zombou, ativando seu aqui de observação. Em segundos, ele fixou a posição subterrânea do Senhor. Clique. Componentes mecânicos dentro de seu corpo se moveram, e de uma cavidade escura, emergiu um lançador de mísseis. Um pequeno míssil vermelho brilhou ameaçadoramente à luz do sol. Morrer, lançador Brachio. O míssil explodiu com uma chama vermelha na cauda, quebrando a barreira do som e atingindo o solo com uma velocidade assustadora. Bum! Uma grande explosão abalou a área, criando uma nuvem em forma de cogumelo no céu. Uma rajada de vento escaldante levantou uma onda de areia amarela, e o fogo se espalhou em ondas gigantescas. Num instante, todos os piratas num raio de 100 metros perderam a audição. Eles encararam, estupefatos, a cena aterrorizante de destruição. Acertou? Claro!
Os mísseis de Queen-sama podem explodir um navio de guerra inteiro sem esforço algum. Esse cara definitivamente está morto. Os membros dos Piratas das Feras olharam em choque para a área cheia de fumaça, então suas pupilas encolheram e suas expressões se contorceram de horror. O que? Queen engasgou, incrédula com os olhos esbugalhados. Uma figura envolta em uma espessa fumaça preta surgiu de repente das chamas furiosas, como um tigre saltando de um cânion ou um peixe-espada emergindo do oceano, cercada por um rastro de terra e poeira. Seu terno caro foi destruído pela explosão, e suas costas estavam cobertas de queimaduras graves, sangrentas e em carne viva. Uma visão que fazia o couro cabeludo arrepiar, mas sua expressão permaneceu fria, como se não sentisse dor alguma. Sua postura era graciosa, como a de uma baleia rompendo a superfície do oceano sob a luz do sol. Óculos de sol quebrados refletiam a luz ardente do fogo. Diante da massa avassaladora do braquiossauro, ele parecia lamentavelmente pequeno, como um rato. Mesmo assim, exalava uma calma e uma determinação inabaláveis. Senor, como mergulhador de elite, estendeu os braços para frente, arqueando o corpo em uma curva perfeita no ar. Com precisão praticada, ele mergulhou de volta no chão, usando a onda de choque da explosão para se impulsionar para frente. Mergulharam no subsolo num instante, mas vocês mal conseguem se segurar. Quanto tempo mais vocês conseguem aguentar? Queen respondeu rapidamente, sorrindo selvagemente. Ele olhou para a prisão e viu Darren e Bullet avançando em sua direção. Era óbvio que eles estavam tentando se reagrupar com aquele rato maldito. Ele não podia deixar que a chave para as algemas da Pedra do Mar caísse em suas mãos. De jeito nenhum vou deixar você escapar dessa. O Brachiosaurus rugiu, levantando de repente seu pescoço grosso e imponente no ar e abrindo bem suas mandíbulas. Uma aura destrutiva girou enquanto uma luz dourada começou a se acumular loucamente em sua boca. As pupilas do Senhor se contraíram bruscamente sob seus óculos de sol quebrados. Uma sensação avassaladora de morte pairou sobre ele. Rangendo os dentes, ele mergulhou de volta na terra mais uma vez. Naquele momento, feixe de café preto, rugido, um raio laser amarelo escuro irrompeu da boca do Brachiosaurus, perfurando o chão onde Senhor tinha acabado de desaparecer. A terra ondulou como ondas, queimada e derretida pelo calor extremo antes de ser arremessada para cima em uma tempestade escaldante. Chamas ferozes se espalham incontrolavelmente, distorcendo o ar e subindo alto no céu. Uma violenta onda de choque explodiu do centro da explosão, fazendo inúmeros piratas das feras voarem. Em meio à tempestade violenta, uma cratera carbonizada e aberta surgiu à vista. O corpo machucado e encharcado de sangue do Senhor flutuou lentamente para fora do poço como um cadáver emergindo de águas escuras. Ele ficou ali pendurado, suspenso no ar, encharcado de sangue. Por trás das ruínas de seus óculos escuros, Senhor lutava para levantar suas pálpebras pesadas. Com a visão turva pelo sangue, ele viu a silhueta daquele fuzileiro naval de cabelos negros quase engolida pelo enxame de piratas. Só, um pouco mais. Sua mão ensanguentada ergueu-se trêmula no ar, segurando firmemente um molho de chaves. Menos de 100 metros. Darren-sama, eu, sinto muito. Ao ver isso, Queen caiu na gargalhada. Wahaha. Você acabou por enquanto, seu ladrão maldito. Deixe o belo Queen-sama acabar com você. Os membros grossos e semelhantes a pilares do Brachiosaurus de repente caíram. Bum! O chão desabou sob ele e com a força aterrorizante da zoa antiga, o enorme corpo do Brachiosaurus foi lançado ao céu. 10 metros. 20 metros. 30. 50 metros no ar. Bullet, agora é a hora. Naquele momento, cercado por uma multidão frenética de piratas, os olhos injetados de sangue de Darren brilharam enquanto ele soltava um rugido furioso. Ele afastou vários piratas com um poderoso chute giratório e saltou no ar. Bullet sorriu e estendeu uma mão enorme, agarrando Darren pelo pé direito. Kaha! Não ouse morrer. Ele respirou fundo, os músculos inchando como rocha derretida enquanto assumia uma posição de arremesso. Bem acima, as pupilas de Queen diminuíram. Ele percebeu o que estava por vir, mas daquela altitude não havia como pará-lo a tempo. Tudo o que ele conseguia fazer era xingar em pânico. Não, parem eles. Seus idiotas inúteis. Os piratas congelaram, mal reagindo antes que fosse tarde demais. Bullet avançou, com os olhos arregalados e o braço ondulando de força. Como se estivesse atirando uma bala de canhão, ele lançou Darren com toda a sua força. Bum! A força explosiva rasgou o ar, criando uma onda de choque branca visível. Darren disparou como um míssil, passando por dezenas de piratas, indo direto para o Senhor. Caramba! Queen rugiu, com as veias saltando nos olhos. Então eu vou acabar com todos vocês. Com essas palavras, o colossal Brachiosaurus começou a mergulhar de cabeça sob a força da gravidade. Como um meteoro caindo do céu, seu alvo era o Senhor. Naquele instante, todos no campo de batalha congelaram. Prenderam a respiração, os olhos fixos na colisão iminente. O Brachiosaurus caiu como um meteoro. O fuzileiro naval voou baixo como um projétil atravessando o campo de batalha. O tempo parecia passar lentamente. Mais perto. O Senhor se esforçou para levantar a chave. Mais perto. Darren estendeu a mão, desesperado para agarrá-lo. Ainda mais perto. O Brachiosaurus caiu com tanta velocidade que raios dourados crepitaram ao seu redor. Naquele momento, os rostos dos três se contorceram no vento forte. Tão perto. Quase lá. Claque. Darren pegou a chave. O Senhor sorriu aliviado e fechou os olhos. Morrer. Os olhos de Queen se arregalaram quando ele caiu de cabeça no chão. Buom. Uma explosão estrondosa ecoou pela terra. O chão tremeu violentamente. Capítulo 197. Bombardeiro Brachio. O enorme Brachiosaurus caiu de cabeça do céu como um morteiro caindo com força total. Wanharra. Você com certeza está morto, hein? A risada cruel de Queen parou abruptamente. Naquele momento, um tilintar distinto ecoou pelo campo de batalha. O som de algemas de pedra do mar batendo no chão. Bum!
Uma explosão ensurdecedora irrompeu, ensurdecendo temporariamente todos os presentes. A onda de choque ultrapassou o limiar da audição humana, e arcos dourados de relâmpagos pareceram cintilar no ar. Centrada no ponto de impacto do Brachiosaurus, uma tempestade de destruição varreu um raio de 100 metros. A terra tremeu como um batimento cardíaco, partindo-se em rachaduras irregulares. Torrentes de terra se precipitavam como maremotos. Pedras soltas se estilhaçavam em pó no ar. Uma luz ofuscante se expandiu para fora. Mas nos rostos de cada membro dos Piratas das Feras, horror e descrença começaram a se infiltrar. Suas pupilas tremiam violentamente, como se não conseguissem compreender o que estavam vendo à distância. Um sorriso surgiu no canto da boca de Bullet. O vento forte batia no rosto do Senhor, forçando-o a abrir os olhos mais uma vez. O que ele viu o deixou paralisado. Em meio à tempestade furiosa, um fuzileiro naval alto, forte e de cabelos negros permanecia firme no chão, com os pés fincados como âncoras. Seus cabelos balançavam descontroladamente ao vento. Seus olhos ardiam com intensidade crua e desafio, e sua testa estava coberta de armamento preto. Ele estava detendo o golpe devastador do Brachiosaurus de frente. Ele parou. Ele bloqueou o bombardeiro Brachio de Queen-sama, com a cabeça. Nem um arranhão. Como isso é possível? Um monstro. Os Piratas das Feras ficaram paralisados, com os olhos arregalados, atordoados com o absurdo do que estavam testemunhando. Um arrepio percorreu suas espinhas desde a sola dos pés, fazendo-os arrepiar. Aquilo era um antigo braquiossauro. Seu tamanho e peso rivalizavam com os de um pequeno navio mercante. Caindo de dezenas de metros de altura, ele poderia achatar uma colina, e muito menos um corpo humano. Mesmo assim, aquele homem se manteve firme, sem dar um único passo para trás, e bloqueou o ataque com força total de Queen-sama. Claro, o Marine era excepcionalmente alto e forte, mas comparado ao Brachiosaurus, a diferença ainda era avassaladora. Estrondo. Ondas de choque explosivas se espalharam. Sob o peso esmagador de Queen, a terra sob os pés de Darren se dobrou e se desfez camada por camada. Mas ele levantou a cabeça com sangue escorrendo pelo canto da boca e de repente ele sorriu. Ei, seu gordo de macacão, isso doeu muito. As pupilas de Queen diminuíram. Antes que pudesse reagir, um lampejo de loucura surgiu nos olhos do Comodoro. Darren subitamente avançou com as duas mãos. Seus braços musculosos se fecharam firmemente ao redor do pescoço grosso do Brachiosaurus, as veias saltando e os músculos inchando como cabos de aço enrolados em ossos. Agora é a minha vez. Darren rugiu com os olhos arregalados. Deu um passo à frente, abaixou os quadris e avançou com força. Sob o olhar atordoado de Queen, sob os olhares congelados de cada pirata, Darren agarrou a cabeça do Brachiosauro. Suas pernas explodiram com força, e suas costas se ergueram como uma mola espiralada. A besta do tamanho de uma montanha foi realmente içada no ar, e então veio um arremesso devastador por cima do ombro. Bum! O corpo maciço de Queen se chocou contra o chão com uma força estrondosa. Fragmentos de pedra explodiram no ar. Sua mente ficou em branco num instante. Suas pupilas perderam o foco enquanto o sangue escorria de sua boca. Todos sentiram o tremor sob os pés. O chão balançou violentamente. Descanse em paz, descanse em paz. Rachaduras irregulares e escuras se espalharam a partir do ponto de impacto. A terra num raio de 10 metros cedeu imediatamente, formando uma cratera enorme e assustadora. Todos os piratas ofegaram em uníssono, com as mandíbulas praticamente batendo no chão devido ao impacto da cena diante deles. Como isso é possível? Sua força, seu corpo, sua defesa. Queen uivou em descrença com os olhos esbugalhados enquanto seu corpo enorme rolava pelo poço, levantando grossas nuvens de poeira. Estrelas dançavam diante de seus olhos enquanto ele cambaleava, tentando se levantar. Tonto e cambaleando, ele encarou Darren com a voz embargada pelo choque. O que diabos você fez? Darren soltou um sorriso frio de escárnio. No instante em que deu um passo à frente, sua perna direita balançou bem acima da cabeça. Sua bota estava coberta por uma densa camada de armamento aqui, irradiando um brilho metálico e arrepiante. Ele havia ganhado a vantagem, não havia como desperdiçar a chance de atacar. Seus olhos se aguçaram. Sua bota militar caiu sobre a cabeça de Queen como um machado. Graças a você. Bum, bum, bum. A velocidade e a força explosiva do chute rasgaram o ar, explodindo em uma onda de choque branca visível. A força, o poder e o físico de Darren há muito ultrapassavam os limites humanos. E depois de suportar o treinamento especial durante seu confinamento, todos os aspectos de suas características físicas dispararam. Comparado a antes de sua última missão, seu poder de combate aumentou em pelo menos 30%. Sentindo a força monstruosa do chute, as pupilas de Queen se encolheram e suas pálpebras tremeram. Ele cerrou os dentes, lutando contra a tontura intensa. Bum! O chute acertou. Rasgar. O chão gemeu sob a força, incapaz de suportá-la. Uma onda de choque de escombros explodiu para fora. Uma vala profunda se abriu onde a bota atingiu o solo, abrindo um caminho de dezenas de metros de comprimento antes de finalmente parar. A poeira subia como um dragão, rodopiando e rugindo pelo campo de batalha. Darren franziu a testa e olhou para frente, a 10 metros de distância. O ar estava denso de fumaça e poeira. A silhueta de Queen tremeluzia lá dentro, ofegante. Sua forma havia mudado novamente. Os membros dianteiros do Brachiosaurus haviam se transformado em mãos, e ele agora estava ereto. Seu braço mecânico se torceu para fora em uma espiral, tomando a forma de uma garra enorme. Na mão direita, ele empunhava um enorme cutelo. Sua longa e musculosa cauda amarelo-alaranjada também havia se transformado, agora mecânica e girando como uma lâmina de serra irregular. Forma híbrida. Então ele mudou da forma completa de besta para a forma híbrida em um instante para evitá-la? Os olhos de Darren brilharam friamente. Ele não esperava que aquele cara gordo de macacão tivesse tanta velocidade e potência, algo completamente diferente do seu tamanho. Ei, Darren,
Pare de brincar e vem aqui. Depressa, solte essas malditas algemas. Atrás, cercado por um enxame de piratas, Bullet berrou com os dentes cerrados. Capítulo 198. Abrindo as algemas da sua pedra do mar. Tem certeza disso? Você é um pirata, eu sou um fuzileiro naval. Nós deveríamos ser inimigos. Ao ouvir o rugido de Bullet, Darren olhou para trás com um sorriso e piscou para ele. Bullet, é? Seu rosto ficou vermelho vivo, quase tossindo sangue. Aquele desgraçado. Não deveríamos ser aliados agora. Ao ver a expressão de Bullet como se tivesse acabado de engolir algo vil, Darren não conseguiu conter o riso. Ele agarrou Senor do chão com uma das mãos e no instante seguinte desapareceu de vista. Sua velocidade foi levada ao limite. Como um fantasma negro, ele mergulhou direto na multidão. Parem ele! Seus idiotas! Queen, ainda tonto e desorientado, gritou em pânico. Mas os piratas que cercavam Bullet nem tiveram a chance de reagir. Tudo que viram foi um borrão antes que uma força esmagadora os atingisse. Era como ser atingido por um trem em alta velocidade. Sangue jorrava de suas bocas enquanto eram arremessados pelos ares como pipas quebradas. Um momento depois, Darren reapareceu ao lado de Bullet como um fantasma e lhe entregou as chaves. Revirando os olhos irritado, Bullet agarrou a chave com os dentes e a enfiou na fechadura das algemas. Clique! As algemas de pedra do mar escorregaram do braço dele e caíram no chão. Carrarra, carrarra, carralharra. Encharcado de sangue, Bullet levantou-se lentamente, erguendo o braço solitário. Abriu a mão e cobriu o rosto, jogando a cabeça para trás numa gargalhada selvagem e maníaca. Finalmente, minha força voltou. Bum! Uma aura poderosa e profunda explodiu de seu corpo, fazendo seus cabelos dourados manchados de sangue voarem descontroladamente ao vento. Ela surgiu como uma onda gigantesca, varrendo instantaneamente o mundo diante dele. Vendavais uivavam, trovões estalavam no céu e relâmpagos brilhavam no ar como serpentes dançantes. Os piratas que tentavam se mover congelaram no meio da ação. Seus membros enrijeceram como se estivessem presos em melaço, e seus rostos ficaram instantaneamente pálidos. Um por um, eles caíram de joelhos, ofegando em agonia. Os mais fracos nem duraram tanto tempo, seus olhos reviraram enquanto eles desabavam inconscientes. Darren observou com os olhos semicerrados enquanto inúmeros pensamentos passavam por sua mente. No momento, os piratas das feras eram apenas uma força de nível médio no Novo Mundo, longe da escala que alcançariam na linha do tempo original. Além de Kaido como capitão, o único verdadeiro poder de combate da tripulação residia nas duas estrelas, King do Incêndio e Queen da Peste. Abaixo delas estavam 3 Shinushi, construídos com dificuldade. Quanto à confiabilidade daqueles Shinushi, basta olhar para aquele homem lagarto guardando a prisão mais cedo. Até o momento, os Tobiropo ainda nem apareceram, muito menos figuras como os Gifters ou os Numbers. O que significava que naquele momento os piratas das feras estavam com uma tremenda falta de força de combate de nível médio. Não é de se admirar que Kaido estivesse tão desesperado para recrutar os dois. Nesse momento, a voz rouca de Queen ecoou através do vento e da poeira. Seu corpo enorme avançou da tempestade, um passo pesado de cada vez. Seu braço mecânico girava continuamente, com as garras de metal estalando em um ritmo agudo e ameaçador. É o Aki do Conquistador. Não é de se admirar que Kaido-sama tenha passado por tanto trabalho para recrutá-lo. Sentindo aquela aura selvagem e dominadora ao atingir, a expressão de Queen ficou séria. Mas você não vai até aqui. Imperdoável. Vocês, desgraçados, não só bancaram o grande e genial Queen, como também viraram nossa base de cabeça para baixo. Seus olhos injetados de sangue se fixaram em Darren e nos outros, com vapor saindo de suas narinas. Ele estava tão furioso que quase rangeu os dentes até virar pó. Imperdoável. Vou acabar com todos vocês. No momento em que ele terminou, os olhos de Queen brilharam com um brilho carmesim. Queen brilhante. Inúmeros raios de energia vermelha explodiram pelo ar como uma tempestade violenta, caindo sobre Darren e seu grupo. Esta é a tecnologia da Germa 66. Carrarra. Deixe isso comigo. Bullet soltou uma risada enlouquecida, deu um passo à frente e bateu a mão no chão. Combinar. Estrondo. O chão subitamente ganhou vida. Sob o controle de Bullet, um enorme escudo de pedra se ergueu instantaneamente, formando uma barreira sólida à frente deles. Bum 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 bum. As explosões de energia vermelha atingiram o escudo, espalhando pedaços de rocha por todo lugar. O enorme escudo se estilhaçou repetidamente, mas rapidamente se reformou sob o poder da Gacha Gacha no Mi. Ondas de calor explodiam no ar enquanto chamas vermelhas rugiam, e uma fumaça preta e espessa subia em todas as direções. Então, uma figura enorme surgiu através da fumaça e saltou no ar. Queen, com seu macacão preto e branco quase rasgado, rugiu e desferiu um golpe com uma lâmina enorme direto na cabeça de Darren. Wahaha! Morra é! Estrondo! A lâmina quebrou em duas. A ponta quebrada girou no ar e cravou no chão próximo. Queen, Darren, é? Bullet, é? De jeito nenhum. Sua defesa física. Como pode ser tão difícil? Os olhos injetados de sangue de Queen se arregalaram em descrença, as veias saltando enquanto ele gritava. Ele cerrou os punhos, cobrindo-os com armamento aqui. Com um rugido, ele balançou os 2 punhos como 2 ciclones, desferindo uma saraivada de socos sombrios. BRY-PAN. Darren zombou e avançou direto, sem hesitação. Punhos se chocaram contra punhos. Bang, 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 bang. Cada impacto ecoava como uma chuva torrencial de golpes estrondosos.
Cada golpe dos dois desencadeava ondas de choque que se espalhavam, tornando impossível que os piratas ao redor se aproximassem. O chão sob seus pés continuava rachando enquanto cacos de pedra voavam no ar. Como os ataques de Queen não surtiram efeito, ele ficou cada vez mais em pânico. Este maldito fuzileiro naval, só em termos de força física bruta, ele já estava no mesmo nível da forma híbrida humano-fera de Queen. E sua resistência? Ainda mais resistente. Estou na minha forma de Brachiosaurus, uma zoa anciã. Esse cara é mesmo humano. Se for esse o caso, bang. Seus punhos colidiram novamente e chegaram a um impasse. Naquele instante, a cabeça de Queen subitamente se separou do corpo e foi lançada para frente. Suas mandíbulas, repletas de dentes afiados, cravaram-se com força no ombro de Darren. Agora você terminou. Experimente o choque elétrico de Queen-sama. Um brilho sinistro brilhou nos olhos de Queen enquanto um sorriso malicioso se espalhava por seu rosto. Queen. Eletricidade de alta voltagem irrompeu de sua boca modificada, brilhando com uma intensa luz azul. A correnteza abrasadora envolveu Darren instantaneamente, percorrendo sua pele, músculos e órgãos. Fumaça saía de seu corpo. Wahaha! Como é isso? Você não pode. A voz de Queen falhou no meio da frase, atordoada. O que? Darren ficou ali parado como se nada tivesse acontecido, calmamente soprando um anel de fumaça preta. A tecnologia da Germa, hein? Realmente me faz lembrar. Ele sorriu friamente. Então seu olhar se tornou penetrante e ele agarrou a cabeça de Queen com uma das mãos. Ele o enfiou direto no chão. Bum! Uma coluna de poeira explodiu a 10 metros de altura. A cabeça de Queen estava enterrada profundamente na terra, seus olhos giravam e sangue jorrando de sua boca. Seu corpo de Brachiosaurus, ainda acima do solo, tinha espasmos incontroláveis devido à dor avassaladora. Capítulo 199. Darren conhecia bem a tecnologia da Germa 66. De volta ao Mar do Norte, ele usou seu próprio corpo para testar o poder de suas armas militares. Choques elétricos, chamas, golpes fortes, bombardeios de foguetes. Para pessoas comuns, essas eram armas devastadoras e mortais, mas para Darren, elas eram apenas uma parte normal do treinamento. Embora Queen alegasse dominar também a tecnologia militar de Germa 66, sua verdadeira especialidade não era o desenvolvimento de armas. Ele se destacou na modificação mecânica do corpo e na síntese artificial de vírus infecciosos letais. Droga, por que meus ataques não estão fazendo nada com você? A cabeça de Queen estava enterrada em uma cratera profunda no chão enquanto ele ofegava, os olhos vermelhos fixos em Darren, incrédulo. Eu sou a que tem um tipo Zoan. Boom. Assim que as palavras saíram de sua boca, o pescoço de Queen, semelhante ao de um brachiosauro, de repente se moveu para trás, puxando seu corpo enorme em uma investida espiral de alta velocidade direto em direção a Darren e Bullet. Seu corpo enorme levantou uma violenta rajada de vento. Bullet deu um sorriso malicioso. Deixe-me cuidar disso. Uma feroz fome de batalha surgiu em seus olhos quando ele imediatamente ativou o poder da gacha-gacha no Mi. Terra, cascalho e pedaços de aço surgiram do chão como criaturas vivas, envolvendo-o e formando um enorme braço de 3 metros de comprimento no coto de seu membro amputado. O aqui do armamento, roxo escuro e frio como aço, cobria o braço gigante. Seus cabelos dourados balançavam ao vento enquanto Bullet mostrava os dentes e rugia. Seu gordo desgraçado. Já chega de você. Ele lançou seu soco. Fusão. Fausto Supremo. Bum. O soco forte como morteiro acertou em cheio na barriga de Queen. Aqui e força bruta explodiram juntos, e a barriga redonda sob seus suspensórios pretos e brancos ondulou como ondas. Bang! O corpo de Queen se curvou como um camarão cozido sob o impacto. Uma rajada de ar branco irrompeu de suas costas. Seu rosto empalideceu instantaneamente. Sangue escorria de sua boca e nariz enquanto ele soltava um uivo de agonia, seu corpo rolando descontroladamente pelo chão, levantando espessas nuvens de poeira. Mas ele não se incomodou com isso, suas pupilas de repente se contraíram até virarem pequenos pontos. Em sua reflexão, uma bota militar envolta em armamento aqui já estava levantada, caindo em direção à sua cabeça. Droga! Não vou perder para vocês dois de jeito nenhum. Queen rugiu, um estranho brilho vermelho rapidamente surgindo em seus olhos. Raios de luz vermelha irromperam como uma chuva torrencial, explodindo com o impacto. Estrondo, estrondo, estrondo. Chamas escarlates brilhavam e rugiam enquanto uma fumaça preta e espessa saía. No instante seguinte, Darren e Bullet saíram disparados da fumaça e pousaram firmemente no chão. Eles apagaram as chamas remanescentes em seus corpos, gentilmente colocaram o Senhor gravemente ferido atrás deles e estreitaram os olhos em direção a Queen, que estava surgindo novamente em meio à fumaça. Que teimoso desgraçado! Mesmo comigo ferido e longe de minha força máxima, aquele pequeno réptil ainda conseguiu se levantar depois de levar meu soco mais forte. Bullet estalou a língua em admiração relutante. Enquanto falava, rachaduras começaram a se formar em seu braço de pedra até que grandes pedaços se desprenderam, encolhendo-o ao tamanho de um braço normal. Os dedos ásperos e de pedra flexionavam-se e moviam-se, uma prótese forjada com a gacha-gacha no Mi, preenchendo perfeitamente o vazio deixado pelo seu braço decepado. Darren olhou para ele e disse com um sorriso provocador: Você consegue usar? Se não, eu posso fazer um braço de metal para você. A boca de Bullet se contraiu. Lembrando-se da amarga lição que aprenderá quando se conheceram, ele retrucou: Guarde essa porcaria para você. Eu odeio metal. Ele apertou o braço recém-formado, sentindo a força fluindo por ele, e disse lentamente: É um pouco difícil de usar, mas depois que eu o cobrir com aqui, ele deverá funcionar. Darren riu baixinho e então voltou a olhar para Queen, que ainda balançava na fumaça. Sua expressão gradualmente se tornou fria e focada. Aquele cara é um usuário de Akuma no Mi do tipo Zoan. Seu físico, defesa e regeneração são insanos. Ele não vai cair tão facilmente.
Acabe com ele e prepare-se para recuar, Bullet. Bullet ficou em silêncio por um momento, apertando os punhos com relutância. Tudo bem. Ele era um homem que sempre acertava contas. Claro, aquele gordo de suspensórios lhe dera um grande impulso de poder, mas a dor de ser aprisionado e injetado com vírus não era algo que Bullet pudesse simplesmente perdoar. Mesmo assim, esta era a base principal dos Piratas das Feras. Kaido e King poderiam retornar a qualquer momento. Se demorassem muito, seu plano de fuga fracassaria. Retiro. Nesse momento, a voz rouca de Queen surgiu da fumaça espessa. Bang! Ele deu um passo à frente, e o chão tremeu sob seu corpo enorme. Seu corpo enorme expeliu a fumaça com uma rajada de ar. Lá estava o Brachiosaurus, ereto, ofegante, com os olhos vermelhos e fixos em seus objetos de teste. Com a raiva fervendo, ele soltou um rugido furioso. Você acha que pode simplesmente escapar? Sua voz ecoou como uma onda de choque, sacudindo a ilha inteira. Você destruiu um arsenal, matou muitos de nossos tripulantes, transformou nossa base em uma bagunça. Não importa o que aconteça, eu vou moer vocês até virarem pasta e massacrar todos vocês. Queen, agora em sua forma híbrida, de repente caiu de quatro, agachando-se como um predador pronto para atacar. Clique, clique. Sua boca coberta de sangue, cheia de dentes afiados como navalhas, abriu-se lentamente. Seu braço mecânico de metal se desdobrou abruptamente, e um cano de canhão emergiu da braçadeira de aço. A cauda de metal segmentada balançou e então se encaixou no lugar. Sua ponta também se transformou na boca de um canhão. Boca, braço, cauda. Tudo começou a brilhar com uma luz amarela escura e opressiva. Partículas de luz ofuscantes giravam ao redor, e a sensação esmagadora de destruição se espalhando pelo ar fez a espinha de todos gelar. É esse movimento. Ele também está usando seus braços e cauda mecânicos. Esses três estão acabados. Além de Kaido-sama, ninguém pode impedir esse ataque de Queen-sama. De longe, os Piratas das Feras que estavam escondidos assistindo à luta, explodiram em gritos e aplausos chocados. Mas nenhum deles notou a expressão estranha no rosto do fuzileiro naval enquanto ele olhava para a exibição da Queen. A boca de Bullet se contraiu. Ele olhou para Darren e deu 2 passos silenciosos para trás. Wahara! Sejam vaporizados pelo poder de fogo de Queen Gênio, seus tolos. Escapar? Queen caiu na gargalhada, completamente descontrolada. Não seja ridículo. Eu sou. Os 3 fluxos de energia amarelo escura convergiram para seu pico. Ateste que é. Um fraco arco de eletricidade azul brilhou no ar e, de repente, os canos dos canhões em seus braços e cauda modificados se contraíram e se fecharam erraticamente. Queen, é? Seu rosto congelou. O sorriso triunfante se transformou em uma expressão atordoada. Bum! No instante seguinte, o fogo engolfou e a tudo que estava num raio de 100 metros. Uma enorme explosão ocorreu no local, transformando-se em uma enorme bola de fogo que rugiu para o céu. Darren abaixou lentamente o dedo, coçou a cabeça um pouco envergonhado e disse: talvez eu devesse ter deixado ele terminar? Bullet, os piratas atordoados observando de longe. Capítulo 200. Um incêndio enorme surgiu no céu, espalhando-se pela terra como uma bola de fogo que bloqueou o sol. O calor escaldante queimava o chão rachado e em ruínas, enchendo o ar com estalos e estalos agudos. Os piratas que observavam à distância entraram em pânico e se jogaram no chão, subjugados pela onda de calor. As chamas bruxuleantes lançavam um reflexo nítido em seus rostos pálidos e congelados, rostos contorcidos pelo medo. Arg! No meio do inferno, o corpo enorme de Queen se debatia violentamente, rolando no chão e soltando um grito de gelar o sangue. Agora é a chance. Os olhos de Bullet brilharam com uma intenção assassina. Queen estava gravemente ferido. Se ele atacasse agora, provavelmente o mataria com um só golpe. Seria a liberação perfeita para toda a raiva e humilhação que ele havia sofrido. Ele respirou fundo, esticando as pernas para pular, apenas para sentir uma mão agarrar seu ombro. Não, Bullet, estamos indo embora. Bullet parou surpreso e virou a cabeça. Ele viu tênues arcos azuis de eletricidade crepitando entre as pontas dos dedos de Darren, à medida que um campo magnético invisível se expandia. Inúmeras armas e armas de fogo dos piratas caídos espalhados pelo campo de batalha subitamente dispararam para o ar. No ar, eles se retorciam, derretiam e se remontavam, até se fundirem em uma elegante arca prateada, pairando diante dos dois. Darren jogou o cenoura inconsciente na arca com uma das mãos. Quando estava prestes a embarcar, um rugido furioso ecoou do céu distante. Darren, Bullet, seus desgraçados, como ousam? A voz ecoou como uma tempestade, sacudindo os céus enquanto ventos violentos e relâmpagos explodiam em todas as direções. A expressão de Bullet escureceu. Suas pupilas se estreitaram. Aquela voz? Kaido, ele está de volta. Bullet instintivamente olhou para cima. Ao longe, uma enorme sombra negra deslizava pelas nuvens, crescendo a cada segundo. Trovões e ventos rugiam ao redor, entrelaçando-se em explosões selvagens de luz bruxuleante. Um dragão? É o Kaido-sama. Sim, Kaido-sama voltou. Esses dois já acabaram. Os membros distantes dos Piratas das Feras que estavam observando em desespero, de repente se iluminaram de excitação ao testemunhar a mudança no céu. Então, um grito agudo rasgou o ar por trás das nuvens como uma lâmina cortando os céus. Kaifu! Antes mesmo que a sombra iminente chegasse, enormes lâminas de vento verde escuras rasgaram as nuvens, varrendo em direção a Darren e Bullet como uma tempestade pronta para consumir tudo. Ele está aqui! Os olhos de Darren se estreitaram. Ele levantou o braço sem hesitar. Inúmeros fragmentos de metal voaram e se transformaram em um escudo de aço em forma de domo à frente deles. Uma camada de armamento preto azeviche cobriu instantaneamente sua superfície, envolvendo os dois.
Darren não ousou subestimar o Kaifu de Kaido. Era forte o suficiente para atravessar as muralhas da cidade e destruir o chão. Ele imediatamente reforçou o escudo de metal com a Ki. Clang, 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 clang. As lâminas de vento caíam como uma tempestade torrencial batendo no escudo, soltando faíscas violentas e abrindo cortes profundos e irregulares. Estalar. O número de cortes e fraturas se multiplicou rapidamente até que, com a última lâmina de vento, o escudo se estilhaçou em uma enxurrada de cacos metálicos. Em meio aos fragmentos que caíam, uma enorme cabeça de dragão, do tamanho de uma montanha, finalmente emergiu do espesso e opressivo mar de nuvens. Quando Kaido viu a devastação de sua fortaleza e os incontáveis cadáveres espalhados pelo campo de batalha, suas pupilas verticais instantaneamente ficaram vermelhas. Uma fúria incontrolável fervia dentro deles enquanto seu olhar se fixava em Darren e Bullet abaixo. Imperdoável. O enorme dragão soltou um rugido ensurdecedor e de repente abriu suas mandíbulas escancaradas e cheias de presas, respirando fundo. Sua barriga inchou em um instante enquanto chamas intensas giravam visivelmente em sua garganta, formando uma bola de fogo aterrorizante. Droga! Esse movimento de novo. As pupilas de Bullet se estreitaram bruscamente. Aquele bastardo do Kaido usou esse mesmo ataque para lançar tudo no caos da última vez, dando a ele a chance de capturar Darren e a si mesmo vivos. Mas, esse truque não vai funcionar duas vezes. De repente ele sorriu, e o escuro aqui do armamento envolveu seus braços como uma armadura invisível. Bullet, Kaido é meu. Cuidado com a retaguarda. Uma voz calma soou. Era o Comodoro da Marinha. Bullet ficou momentaneamente atordoado. Ele examinou o céu esfumaçado e rapidamente avistou uma sombra surgindo de trás do enorme dragão, contornando a fumaça para atacar pelo flanco. Asas negras gêmeas, longas e estreitas, explodiram em chamas carmesim no ar enquanto a figura deslizava para baixo a uma velocidade incrível. O segundo em comando dos Piratas das Feras, o All-Star King do Incêndio. Riu no Mi do tipo Zoan antigo modelo. Pteranodon. O pteranodonte de repente puxou a cabeça para trás como se fosse uma corda de arco esticada, pronto para atacar. Seu alvo, a arca prateada atrás deles que Darren e Bullet estavam guardando com suas vidas. Um ataque de pinça. Darren, seu desgraçado. Eu não sou um dos seus subordinados. Por que eu deveria receber ordens suas? Bullet rosnou em protesto, com os dentes cerrados. Mas mesmo enquanto gritava, seu corpo obedecia instintivamente ao comando do Comodoro. Ele deu um passo à frente e, num instante, o chão sob ele se moveu, pedra, areia e aço envolveram seu corpo, erguendo-se para formar um gigante imponente de 10 metros de altura. Fusão. O gigante imponente levantou seus braços enormes e os lançou em direção ao pteranodonte no céu. A força bruta rasgou o ar, enviando ondas de choque brancas para fora. No mesmo momento, Bullet ouviu um som agudo atrás dele. Toque. Uma moeda foi lançada no ar com um zumbido metálico. O vento soprava forte no campo de batalha enquanto Darren permanecia de pé, com o cabelo preto desgrenhado e o olhar afiado enquanto a moeda giratória se fixava na boca flamejante do dragão. Naquela paisagem infernal com destroços voando, a cena parecia congelar. Darren e o gigante da fusão formado por Bullet ficaram costas com costas, prontos para enfrentar seus inimigos de frente. No segundo seguinte, bum! Uma coluna de chamas incandescentes saiu da boca do dragão. Um tiro de canhão eletromagnético azul escaldante rompeu da mão de Darren. O pteranodonte lançou uma onda de choque dourada semelhante a um laser. E o gigante endurecido pela batalha rugiu, lançando um punho como um meteoro. Todos colidindo no ar em um choque cataclísmico. Respiração boro. Sobrecarga magnética, canhão elétrico. Temporaldon. Bala média, super canhão. Por um momento, o mundo ficou em completo silêncio. Então, bum, bum. Duas explosões colossais detonaram no céu, e as ondas de choque avassaladoras se espalharam com força incontrolável. Os Piratas das Feras não tiveram tempo de reagir. Tudo foi subitamente engolido por uma luz branca ofuscante enquanto seus corpos eram arremessados pelo ar. A ilha gemeu sob a pressão, como se tivesse sido atingida por um grande terremoto. O chão tremeu violentamente. Fendas intermináveis e escancaradas cortavam a terra. O solo se agitava como ondas e perto da costa, o mar se elevava em tsunamis imponentes com dezenas de metros de altura. Era como se o próprio mundo estivesse desmoronando. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.